O governo Lula começou, agora é hora então da gente ficar vigilantes e capazes de apontar e criticar, mas com verdade, né? E não com loucura. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal. Aproveita que você está aqui, já se inscreva no meu canal, que eu busco sempre discutir temas ligados à política, sociedade e cultura, sempre buscando imparcialidade, mas também posicionamento. E agora eu quero já discutir um tema do novo governo Lula, um tema que levanta muita preocupação e que eu não duvido que possa ser uma das fontes de maiores problemas do governo. Não a única, mas uma das. E com esse vídeo eu não quero dizer também que todo o governo é ruim. Eu acho que vai ter diversas agendas aí, pastas que vão estar melhor nesse governo do que no passado. Mas essa especificamente eu acredito que está correndo um sério risco. Tá? É a relação do governo com as empresas estatais. Talvez vocês tenham visto que um dos primeiros atos aí do governo Lula foi revogar, por um decreto, 8 empresas estatais que estavam aí numa fila, num caminho de privatização pelo governo Bolsonaro. Então tinha Correios, tinha uma empresa estatal que lida com dados, segurança de dados no Brasil, tinha a EBC, né, a Empresa Brasileira de Comunicação, enfim, uma série de empresas aí, a maioria delas num estágio bastante inicial da privatização, tá? Não tenho ilusão de que estava prestes a acontecer. Na verdade, algumas dessas, se não foram privatizadas ainda, porque não tinha tido interesse nenhum do governo anterior real de privatizar, né? O que impedia? Tudo bem, Correios vai ser uma grande discussão, Petrobras vai ser uma grande discussão, mas a Empresa Brasileira de Comunicação, que não é tão grande assim, não é tão relevante, se o governo quisesse, ele poderia ter, inclusive falou que ia, acabou mudando de ideia, né? Mas enfim, estava aí na fila e o governo Lula tirou da fila. Ao tirar da fila, ele permite o seguinte, ele diz, tá, então já que não vai ser privatizada, essas empresas podem voltar a fazer concurso público para repor os seus quadros, tá? Caso seja necessário. E de fato, se for para não privatizar, melhor ter o concurso mesmo, tá? Eu acho que o PT, ele tem um dogmatismo, uma cabeça dura, uma negação assim, ideológica ao tema das privatizações e desnecessária, porque tem muitos setores em que a empresa pode ser, ou as empresas podem ser privadas e que o mercado tem mais condição do que o setor público de operar sem problema nenhum, até com mais eficiência. Tem aqueles no qual o setor público é melhor e tem aqueles no qual a gente vai querer os dois, tá? Então, eu acho que tanto o dogmatismo, quando dizer não, privatizar é sempre bom, nem sempre. A gente está vendo países do mundo revertendo algumas privatizações, por exemplo, de empresas de água. Tá? Então, nem sempre dá certo. A privatização pode dar errado. Mas isso também não significa que, não, então a empresa estatal é sempre bom. Por favor, né, gente? Quantos serviços e quantas empresas ineficientes e que funcionam mal a gente não vê no país, né? O próprio Correio, gente. Vocês foram recentemente mandar alguma coisa pelos Correios? Não aceita nem cartão de crédito. O que é isso? É um péssimo serviço ao consumidor, que supostamente devia ser o beneficiado por ela, né? A justificativa para ela existir é prestar um bom serviço. Mas enfim, o governo Lula não vai pelo caminho das privatizações. E até aí, é um dogmatismo todo, mas pode ser. Não necessariamente essas empresas precisam ser privatizadas. Há outras maneiras também de você fazer a gestão. Pode haver parcerias público-privadas e empresas estatais podem, inclusive, ser bem geridas. Tá? Então, sou crítico a não querer privatizar de jeito nenhum, mas se fosse só isso, estaríamos bem para discutir. O problema é que parece, para algumas nomeações feitas até agora, estou pensando especificamente na Petrobras e no BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, tá? Não era uma das empresas da lista, mas enfim, também é um banco estatal, que indica que a gente não vai ter boa gestão delas, não. E o que eu quero dizer com boa gestão? No caso da Petrobras, no caso de uma empresa de petróleo, é verdade, na maior parte dos países do mundo, as empresas de petróleo são estatais, né? Os Estados Unidos é uma grande exceção, tem uma liberdade ali com empresas privadas, mas em grande parte dos países do mundo são estatais. E nisso a gente vai ter empresas que fazem um bom trabalho e empresas que fazem um péssimo trabalho. A empresa estatal norueguesa, a Equinor, ela faz um grande trabalho. Ela é uma empresa muito eficiente. E veja, ela se comporta como uma empresa de mercado. Ela vende o petróleo
e os combustíveis a preço de mercado. Ela busca o lucro. Ela não faz subsídio para combustível fóssil lá dentro. Agora, com o lucro dela, ela é uma empresa estatal, os dividendos, aquela parte do lucro que ela retornaria aos acionistas, né? Quem é o acionista? É o Estado norueguês. Com esses dividendos, o Estado norueguês vai formando um fundo soberano, que na prática hoje em dia é um doce, né? O maior fundo do mundo de investimentos, é um colchão de segurança enorme para toda a população norueguesa. A estatal do petróleo norueguesa funciona. Ela é um bom exemplo. Se a gente mirasse nela, talvez nem precise privatizar. O que me faz crer que talvez precise sim privatizar uma Petrobras? Olhar para o que deu errado e que é uma tentação constante aqui no Brasil. Olhar para a estatal do petróleo venezuelana, a PDVSA, né? PDVSA. Ela é uma empresa que foi submetida não à disciplina do mercado, mas aos interesses políticos do governo Chávez e depois Maduro. Ela distribuía gasolina praticamente de graça para a população venezuelana. Essa empresa se arruinou. A empresa ficou defasada tecnologicamente. A produção dela chegou a cair alguns anos atrás. Isso que a Venezuela, pouco sabe, mas a Venezuela é o país com maiores reservas de petróleo do mundo. Foi um desastre. Não é o único motivo da economia venezuelana estar em frangalhos, mas, sem sombra de dúvidas, foi um dos motivos que ajudou a desequilibrá-la dessa maneira. Né? Porque ao ter tantos e sucessivos prejuízos, quem paga a conta? É o Estado. E de onde sai o dinheiro do Estado? Inflação e impostos. Não tem como fugir disso, né? Ou dívida que no fim vai virar inflação e impostos. Não tem como fugir disso. O próprio setor econômico se devastou por uma política populista, demagógica, de dar combustível quase de graça para a população. Quando o PT, quando o Lula quer indicar o Prates para a Petrobras, e o discurso dele é justamente não podemos seguir o preço de mercado, temos que fazer um preço abaixo aqui para a população brasileira. Parece que a gente está mais próximo do modelo venezuelano, né? Isso na do petróleo. Eu também quero olhar para os bancos públicos, por exemplo, o BNDES, que deve ir para o Aloysio Mercadante, um quadro histórico do PT, cujo histórico em questões econômicas não é dos melhores. Alguém que acredita, ao longo de toda a sua trajetória, que o segredo para o desenvolvimento econômico é você só baixar os juros. No BNDES ele não vai ter controle sobre a taxa de juros, a Selic, do Banco Central. Mas ele vai ter acesso a uma política de empréstimos que vai poder emprestar a juros baixos. E pode repetir o erro brutal dos anos Dilma, em que foram escolhidas grandes empresas de setores tidos por estratégicos, e no fundo setores escolhidos politicamente, não por uma análise de mercado, e que receberam dinheiro barato para crescer. Algumas cresceram por um bom tempo, depois afundaram, né? O grupo do Ike Batista, dos irmãos Batista, enfim, a gente lembra a história toda. Ajudaram a arruinar a economia nacional. Aliás, a Petrobras também teve a política de preços baixos lá atrás no governo Dilma, né? Para a inflação ficar baixa, para a população pagar barato, deu no que deu. É comprovado já, quando o BNDES empresta para grandes empresas, o impacto dele em conseguir dar acesso a crédito é baixíssimo, porque a grande empresa ela já tem acesso a crédito. Ela vai só trocar, em vez de pegar de uma fonte, pegar da outra. Em vez de pegar o crédito que ela vai pagar os juros, ela vai pegar o crédito em que os juros vão ser pagos pela população, porque é ela que acaba financiando o BNDES. O BNDES ele pode ter mais impacto positivo emprestando para pequenas e médias empresas que têm muitos entraves no acesso ao mercado de crédito. Aí sim, ele pode ter um papel definidor. Mas daí ele vai abrir mão um pouco de ser esse grande capitão do desenvolvimento nacional. Porque ele não vai estar fazendo os grandes investimentos de naval, ou de telefonia, ou seja lá o que for. Ele vai estar fazendo empréstimos para pequenas e médias empresas ao redor de todo o país. E, claro, o que pode ajudar muito o crescimento econômico. Mas não dessa maneira de querer ser aquele que determina os rumos da economia. Não, porque as pequenas empresas vão correndo atrás
as oportunidades que os seus empreendedores e gestores veem. Tá? E além disso, também os bancos, como Caixa e Banco do Brasil, cuja política de crédito, se o governo realmente apostar, se a gestão deles apostar no crédito barato para a população brasileira consumir mais, são os 3 pontos que eu levantei aqui, que são a receita da crise que a gente viu lá atrás. Somados, é claro, ao gasto do governo também saindo do controle. É garantido que vai acontecer isso? Não é, ainda não. Mas os sinais estão aí. Não tenhamos ilusões, não existe atalho para o crescimento, para o desenvolvimento. Não é a Petrobras buscando burlar o preço de mercado do petróleo, que existe por uma razão, né? Os preços de mercado não são criação de seres malvados, de pessoas que lucram chutando tudo para cima, não. Se a pessoa erra e chuta o preço para cima, ela também perde dinheiro. O preço de mercado reflete a avaliação de inúmeros participantes do mercado sobre a escassez daquele bem. Explode uma guerra na Ucrânia e na Rússia, a Rússia produz petróleo, o preço subiu. Agora já vem caindo novamente. Essa é uma realidade com a qual as empresas de petróleo têm que se defrontar. A taxa de juros de um país, os juros de longo prazo, que estão subindo pela incerteza, ele não é nem definido pela autoridade monetária, pelo Banco Central. Isso é uma realidade com a qual a economia tem que se haver. E não dá para fugir muito dela. Você pode ajudar aqueles que têm pouco acesso ao mercado de crédito. Mas para quem já tem amplo acesso, se você subsidiar os juros deles, outros vão estar pagando essa conta e a economia vai estar ficando distorcida. Né? Tudo é distorcido. Na Petrobras, por exemplo, se ela praticar preços mais baixos, o que isso faz com a concorrência dela no gás, no etanol, né? Na cana-de-açúcar? Quebra o setor também. Enfim, eu não estou querendo aqui, porque eu acho que tem gente também que o governo mal começou e já está decretando o fracasso retumbante, eu discordo dessa visão, mas eu olho com preocupação esses sinais aí, e acho que a gente tem que ficar atentos. Empresas estatais, especialmente a Petrobras e os bancos públicos. Né? Precisa privatizar tudo? Não necessariamente, mas se não privatizar, daí que você precisa ter uma disciplina muito maior e não ceder à tentação do uso político delas. O Brasil já fez isso inúmeras vezes. Todas as vezes deu errado. Se fizer de novo, surpresa, vai dar errado de novo.